Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Depois me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito do templo e ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se pode passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão, onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaí. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande e em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Iremos refletir nessa noite sobre a temática entrando nas águas profundas. Entrando nas águas profundas. Nesse momento vamos orar mais uma vez diante do Senhor, apresentar as nossas vidas. Pai bendito, diante da Tua presença, nós queremos mais uma vez nos humilhar e reconhecer a nossa insignificância diante do Deus Criador e soberano de todas as coisas. Ó Deus, o Teu nome está elevado e recebeu todo o poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. É diante desse Deus tão grande e poderoso que nós nos encontramos para adorá-lo, para engrandecê-lo, e reconhecendo a nossa pequenez, nós clamamos por perdão dos nossos pecados e também pedimos: Espírito Santo de Deus, nos torna sensíveis à Tua voz, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações e que haja transformação, ó Deus, resultado em nossa vida da Tua presença para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus amados, o rei Zedequias foi o último rei da nação de Judá. O rei Zedequias, ele estava em unidade com o rei do Egito para afrontar a Babilônia. Ele não conseguiu, não prosperou no seu intento. E como consequência dessa empreitada que eles estavam sendo subjugados, a Babilônia vai levar Zedequias aprisionado em cadeias para a Babilônia, destrói toda Jerusalém e Judá, os seus olhos são arrancados, mas antes disso ele presencia a morte dos seus filhos. A situação era de calamidade, o povo estava indiferente a Deus, havia se afastado da presença de Deus, e esse era um contexto onde estava se cumprindo
cabalmente as profecias a respeito do rei de Judá, em Jeremias capítulo 34, versículo 21, e em Ezequiel capítulo 12. Então, havia sido queimados os muros de Jerusalém e de Judá, o povo havia sido levado cativo para a Babilônia e o povo estava completamente desanimado e desacreditado da soberania de Deus, do poder de Deus naquela situação. Eles estavam se sentindo como se Deus os houvesse abandonado, os deixado de lado, e eles estavam espiritualmente mortos. Diga, mortos. Espiritualmente mortos, e essa é a visão que o profeta vê no capítulo 37, naquele local onde havia uma multidão de ossos secos, mas não apenas secos, estavam sequíssimos. Isso representava a nação de Israel, o povo de Deus, que havia presenciado ou ouvido os relatos da soberania e da grandeza do Senhor, estavam completamente indiferentes ao Deus a qual eles serviam. Nessa situação, Deus então levanta o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele vai profetizar nesse momento de cativeiro na Babilônia, enquanto Daniel vai profetizar na corte na Babilônia. Ezequiel é um homem que é levantado pelo Senhor para dizer as verdades, para confrontar o povo de Deus na situação em que eles se encontravam. Mesmo os fracos, mesmo desanimados, mesmo achando que Deus havia deixado-os de lado, Deus estava levantando ao profeta para que ele encorajasse a nação de Israel e olhasse para o futuro com a expectativa de mudança. Não sei como você está hoje à noite, a sua vida com Deus, se você está desanimado ou se você está desacreditado. O fato é, Deus, ele sempre levanta alguém para nos dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, de ousadia, porque para Deus a resposta é sempre sim. Não às nossas vontades, mas para os seus projetos que são maiores do que aqueles que nós podemos pensar ou imaginar. O livro do profeta, então, Ezequiel, é dividido, ou pode ser dividido em três partes. Primeiramente, o profeta traz um julgamento da parte de Deus para a nação de Israel. Isso se encontra do capítulo 1 ao capítulo 24. Posteriormente, o profeta é conduzido pelo Senhor para trazer palavra de juízo às nações estrangeiras, do capítulo 25 ao capítulo 32. Mas a terceira parte deste livro encontram-se as promessas de restauração e de misericórdia que Deus tinha para o seu povo, do capítulo 33 ao capítulo 48. Meus amados, Deus, ele tem promessa para cada um de nós, promessas gerais, mas promessas específicas. Eu gostaria de pedir a você que rapidamente você conseguisse trazer à sua memória uma promessa de Deus para a sua vida. Talvez você já esteja desacreditado, o tempo passou e você já não acha que foi Deus quem falou. Mas uma coisa é certa, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Portanto, a nossa posição é de crer, é de continuar esperando. Senhor, se foi o Senhor que falou, o Senhor há de fazer. Não fiquem desestimulados mediante a espera daquilo que Deus fala ao seu povo. O profeta, então, ele estava na entrada do templo, lugar, então, que o anjo o havia conduzido, e do limiar daquele templo saía um rio. Estava jorrando água, e era natural. No culto, desde o momento do tabernáculo, existia a bacia, aonde os sacerdotes, eles se lavavam no processo de purificação. Quando nós olhamos para o templo de Salomão, essa bacia ela foi aumentada e se tornou um mar muito maior. Se encontra em 1 Reis, capítulo 7, versículo 23 a 26. Quando nós olhamos agora para a nova aliança, esse ambiente de purificação não
pode ser de outro lugar, a não ser através do próprio Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Agora, não em um processo litúrgico, não em um cerimonial, agora uma experiência individual que cada um de nós precisamos e com certeza temos aqueles que nasceram de novo. Ezequiel então estava sendo conduzido pelo anjo e ele está andando a cada 1000 côvados. Cada 1000 côvados são 500 metros. E ele está andando naquele processo contínuo, naquele rio, aonde o anjo o conduz. Ele anda 1000 côvados e as águas dão pelos artelhos. Ele anda mais 1000 côvados e as águas dão pelos joelhos. Ele anda mais 1000 côvados e as águas dão pelos lombos, depois pelos ombros. E a partir de então, ele não consegue mais ter domínio sobre a posição aonde ele está, porque era necessário agora nadar para poder chegar ou atravessar. Era impossível continuar sobre o controle daquela situação. Esse rio traria vida então para a nação de Israel, transformaria Israel em um jardim paradisíaco. Ele estaria também entrando naquele mar salgado, o mar morto, e trazendo vida. Quando nós observamos o Evangelho de João no capítulo 4, encontramos a intencionalidade do nosso Senhor Jesus Cristo, indo ao encontro daquela mulher samaritana. Esse encontro por si só já era motivo de crítica pelos seus discípulos e pelos judeus. Mas Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas e para salvar aquele que está perdido. Ele veio para resgatar aquela ovelha que se desgarrou. Essa é a ação de Deus em nossos corações. Aquela mulher samaritana, Deus tinha um propósito a realizar naquela vida. Em uma conversa que parece meio estranha, em determinado momento o Senhor Jesus vai falar para ela: olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria a água da vida. Que água da vida é essa? Que experiência é essa que nós podemos ter se você está me pedindo essa água para beber? Ela não sabia que estava diante da fonte de toda a vida. Os discípulos então, ao encontrar o Senhor Jesus com aquela mulher samaritana, eles então vão começar a se questionar o que Jesus estava fazendo com aquela mulher pecadora. Jesus desvia a atenção dos seus discípulos daquela situação e pede: levantem os seus olhos, os campos estão brancos para a colheita. Aquela mulher, ela se tornou uma evangelista do seu povo. Foi uma mulher alcançada e que voltou ao seu povoado, evangelizou a respeito da vinda do Messias e agora muitos se renderam ao Senhor. Enquanto os discípulos estavam preocupados com aquela indiferença, indisposição com os samaritanos, Jesus estava preocupado com aquelas vidas, o rio da vida. E é interessante que quando nós avançamos no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39, o Senhor Jesus vai fazer uma clara referência, que esse rio da vida se refere ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, essa fonte da vida, que habita em cada um de nós, que habita no nosso ser. Na visão, as árvores frutíferas de todas as espécies, agora por causa desse rio, que resgatou, aonde existia morte, agora em cada lado da margem do rio, as árvores eram frondosas, as suas folhas não murchariam, e também os seus frutos não cairiam. Todo mês elas produziriam, porque as águas estavam vindo do santuário. Essas águas vinham da presença de Deus e passavam por aquele local, gerando vida. Aleluia. Uma mesma passagem nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao versículo 4. Aonde existe essa mesma árvore, aonde as folhas servirão de cura para as nações. Ou seja, a passagem que nós estamos meditando nessa noite é uma passagem conhecida como sensus plenio. É um acontecimento que é realizado naquela ocasião, mas que aponta para um momento escatológico ou um momento futuro. Essa promessa, ela haveria de acontecer
no período pós-exílico, aconteceu em parte através da vinda do Espírito Santo, mas acontecerá também no momento onde nós herdaremos os céus e haverá um novo céu e uma nova terra, prometidos na palavra do Senhor Jesus. Um registro da sua preciosa palavra com múltiplos acontecimentos. Aleluia! Entrando nas águas profundas. Quantos já tiveram a experiência de perder o controle dentro do mar? Talvez alguém que não saiba nadar se viu em uma situação em que não conseguia e talvez o medo tomou conta do seu coração, mas essas águas profundas que a palavra de Deus nos ensina nesta noite não dizem respeito a uma questão natural, mas sim espiritual. Quais são então as consequências dessas águas profundas? O que elas produzem em nós? Em primeiro lugar, eu quero destacar que as águas profundas geram vida. As águas profundas, elas geram vida. Versículo 9 e o versículo 10. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaí. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Nós vemos aqui nesses dois versículos um registro dessa profecia, aonde Deus iria mudar completamente a sorte do povo de Israel. Nós observamos que o texto fala deste mar salgado, dessa água salgada, mas que o rio da vida passaria por aquele local. O Mar Morto, ele se encontra a 400 metros abaixo do nível do mar. É a depressão mais profunda que existe no planeta. O índice de salinidade, ela é tão grande. Nos oceanos, normalmente, se encontram 35 gramas de sal a cada 1 litro de água. Porém, neste local é encontrado 300 gramas de sal em cada 1 litro de água. O que isso implica dizer? Que não existem vidas macroscópicas naquele mar morto. Aquele é um ambiente onde não existe vida. O mar não é só chamado como morto, mas ele inclusive mata os problemas das peles daquelas pessoas que entram com o intuito dermatológico naquele local. Tudo morre naquele mar morto. Mas a palavra de Deus afirma que essas águas vivas, elas entrariam naquele local e ali passaria a ter vida. Mesmo no ambiente mais inóspito, mesmo na situação onde era improvável haver uma mudança, que a vida surgisse, os rios de Deus passariam por aquele local e traria vida, porque por onde esse rio passar, tudo viverá. O rio da presença do Espírito Santo de Deus, que passou pelas nossas vidas, é da mesma forma que acontece em cada um de nós, que fomos alcançados por essa graça. É impossível alguém, como já ministrado nessa noite, que foi alcançado pelo Senhor, não experimentar dessa vida, dessa bondade do Senhor em nossos corações. Atentemos para o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 3. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, e nós éramos, por natureza, filhos da ira. Esse éramos eu e você sem Deus. Antes desse rio da vida passar em nosso ser, nós éramos esses filhos da ira. Ainda no versículo 1, ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Jesus, ele veio para trazer vida. Quando nós vemos um cristão que anda cabisbaixo constantemente, essa pessoa, ela está com alguma dificuldade na compreensão da obra de Cristo, ou então ela ainda não nasceu de novo. É tão simples quanto.
Porque não é normal uma pessoa que entendeu a graça, ela não jubilar pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. É impossível uma pessoa que outrora era aprisionada ao pecado, agora livre para a glória de Deus, ainda viver de forma triste e entregue às situações. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Existe vida dos céus para a sua vida. Existe mudança de Deus para o seu coração. Todos aqueles que creem no seu nome. Portanto, amada igreja, não se submeta a um projeto que Deus não tem para mim e para você. O projeto de Deus para as nossas vidas é um projeto de vida. É um projeto de mudança, é um projeto de transformação. Não viva cabisbaixo. Não viva entregue às circunstâncias. Não viva sem acreditar no poder de Deus. Não viva achando que a alegria do Senhor é apenas para nós desfrutarmos na eternidade. Viva acreditando que é para hoje, é para mim, é para você. Não existe acepção de pessoas. Não se entregue à circunstância. Não ache que Deus não está olhando para você. Pelo contrário, Ele te ama. Você é filho, você é filha. E como filhos de Deus, nós somos cuidados pelo Deus Criador de todas as coisas. Aleluia! É para cada um de nós. João 14,6 vai nos afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Existe vida dos céus para você. Por onde esse rio passar, existe vida. João 10,10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, mas vida em abundância. Não apenas uma vida como outra qualquer, mas uma vida em abundância. É o que Deus tem para cada um de nós. Nós observamos ainda que Romanos 6,23 vai nos afirmar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse é o projeto de Deus para os seus filhos. Porém, por que muitos cristãos andam tão desanimados? Não é muito difícil encontrar pessoas que andam desanimadas na caminhada com Deus. Andam desacreditados do projeto do Senhor em suas vidas, ou então enxergam o problema maior do que o Deus a qual eles servem. Por que que isso acontece? Por que que naturalmente, com frequência, encontramos cristãos que estão precisando ser motivados? Venham para a casa do Senhor, vamos fazer a obra do Senhor, vamos servi-lo, porque é necessário, sabe, essa insistência. Porque é necessário que as pessoas estejam constantemente sendo reanimadas para que elas prossigam na caminhada. Meus amados, em parte eu acredito é porque essas pessoas elas não creem plenamente no poder do Evangelho. Não creem naquilo que muitas vezes está sendo pregado, não creem muitas vezes naquilo que está sendo louvado, e as pessoas vão passando a vida dentro deste ambiente eclesiástico e acham que as suas vidas se resumem a isso. Deus ele tem muito mais para cada um de nós. Quantos creem? Eu creio. Eu não só creio como eu estou buscando, eu não só creio como eu quero vivenciar as experiências de Deus em minha vida. Eu não só creio, mas eu oro para que a igreja passe por essa experiência de transformação por completo. Aleluia! Você não acha curioso que em Mateus capítulo 13, versículo 58, nós vemos o Senhor Jesus na sua terra de Nazaré. E o Senhor Jesus, ao passar por lá, ele não pôde realizar muitos milagres. Por que que Jesus não realizou muitos milagres? Porque a igreja? Incredulidade. Pergunto à amada igreja, Jesus não tinha poder para realizar os milagres? Tinha. Por que que ele não realizou os milagres? Por causa da incredulidade. A questão é essa. Jesus já realizou tudo para com a nossa salvação, mas você crê no poder de Deus e no poder do Evangelho? A questão é que muitos de nós estamos caminhando sem crer, sem acreditar mais que é para hoje, que é para as nossas vidas, que Ele está presente aqui nesse lugar, que Ele contempla o teu coração e sabe exatamente o que você precisa.
Ele tem cura para o teu corpo físico. Melhor do que o corpo físico, Ele tem cura para a tua alma. Pessoas e mais pessoas andam com depressão, angustiadas, com crise de pânico. O que é isso? É a ausência do poder do Evangelho em suas vidas. É falta de se apropriar desse poder que está disponibilizado para mim, para você, a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, existe uma verdade ensinada na carta aos Hebreus, o sacerdócio universal. Não existe distinção entre quem está aqui assumindo o rebanho e aqueles que estão sendo ensinados pelo pastor. Todos nós nascemos de novo. Todos nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. O que falta? Você crer. Crer mais na sua oração. Crer mais no Deus a quem você serve. Crer mais na palavra de Deus. Crer mais em suas promessas. Falta você e eu crermos mais no Senhor. Por que que os cristãos andam desanimados? Ao meu ver, em primeiro lugar, porque existe falta de convicção no poder do Evangelho. Falta de convicção na sua preciosa palavra. Uma segunda questão que eu gostaria de trazer para esta pergunta é talvez a comparação. Quando nós olhamos para o Salmo 73, observamos o levita Asaf comparando-se com o ímpio por causa dos resultados da sua vida, aonde aparentemente o ímpio que não temia ao Senhor tinha uma vida mais próspera do que a sua. O seu corpo não tinha enfermidades, era uma pessoa que estava abastecida de alimentos e de tudo aquilo que ele precisava. O levita, entra em crise. Ele olha para a sua vida, percebe a ausência de todos aqueles bens e ele começa então a questionar: o que é que está acontecendo de errado com a minha vida? Era um pensamento judaico que a bênção de Deus, ela também era um sinal da sua prosperidade, a sua presença era manifesta nessa evidência. Mas isso não é o mais importante. Asaf, ele entra no templo do Senhor e ele vai perceber que o fim dos ímpios é terrível. Diferente de cada um de nós temos um destino certo, garantido para com o Senhor em sua preciosa palavra, aonde mais que o nosso corpo físico tenha enfermidades e passemos por momentos desafiadores, mas nós sabemos, nós somos do Senhor. Das suas mãos ninguém nos tirará, nós pertencemos a Ele. Portanto, Asaf estava olhando para a prosperidade financeira daquele ímpio. Estava olhando um dado. O IBGE nos traz uma informação que nos últimos 5 anos houve um acréscimo de 75% de separação dos casais aqui no Brasil. Principal motivo: crise financeira. Não podemos ser ignorantes quanto às nossas necessidades. Todos nós temos as nossas necessidades e Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. O Deus que cuida de pássaros, o Deus que cuida, de flores, Ele cuida muito mais de você porque você é mais importante do que essas coisas. Ele sabe exatamente aquilo que você necessita. Ele vai suprir as suas necessidades, mas as suas necessidades, não as suas vaidades. Aquilo que você necessita, o Senhor, Ele vai suprir. Deus, Ele tem deixado faltar alguma coisa em nossas vidas? Absolutamente não. Então nós não podemos permitir que a cobiça ou a ambição venha ser o motivo pela qual nós venhamos nos desgastar nessa vida, nos assoberbando em trabalhos, buscando sempre mais e mais, e muitas vezes deixando de ter tempo, inclusive, com o Senhor. Temos tempo para tudo, mas para o Senhor é sempre o resto. É sempre aquilo que sobra, é o resto do dinheiro, é o resto do tempo. Inclusive para o culto, é o culto que eu vou chegar depois, porque eu não tenho compromisso com a adoração ao Senhor. Tanto faz, Deus entende, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Meus amados, não façamos assim. O salmista,
no Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, Ele irá prover aquilo que nós necessitamos. Não se angustie quanto a essas questões, porque nós fomos convidados a andar por fé e não por vista. Nós somos o povo aqui nesta terra que não pertencemos às mesmas crises que as demais pessoas, no sentido de que temos um Deus que cuida de nós e que nós precisamos olhar altaneiramente diante das adversidades. Precisamos então fazer como Abraão, que foi sendo fortalecido no Senhor, dando glória a Deus, porque ele cria que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Você acha que Deus não irá cumprir na sua vida? Deus, Ele irá fazer isso, independente da nossa condição social. Enquanto igreja, nós podemos ter a convicção de algo sobrenatural, aonde o apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios 2:6, que nós estamos assentados nas regiões celestes. Por mais que aqui nessa terra exista escassez ou dificuldades, nos céus nós estamos assentados com Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê nesse sobrenatural de Deus para com a sua vida? Você pode experimentar isso? Claro que sim. E essa vida gerada pelo rio da vida que passa em cada um de nós, que nascemos de novo, também gera alegria. É impossível alguém que entende esse amor e essa vida de Deus em cada um de nós viva então desanimado e triste, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Se alegre no Senhor, creia no Senhor, acredite no Senhor, na presença dEle. O Salmos 46:4 vai nos dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Neemias entendeu isso. Neemias, ele sabia em quem ele cria. Existia oposição ou não contra a obra que Deus havia confiado a Neemias? Sim ou não, igreja? Sim, absolutamente sim. Mas sabe o que ele vai falar? Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é que vai te dar condições de continuar. É a alegria do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 4, aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Qual era a condição do apóstolo Paulo? Ele estava preso. Mas a alegria dele não estava limitado à condição humana dele. A nossa alegria enquanto cristãos deve ser ultra circunstancial. Você não deve estar olhando para a adversidade na sua vida e se entregando a ela. Pelo contrário, você precisa olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, aquele que vela pela sua vida, que não te deixa, que não dorme nem dormita, o guarda de Israel. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Nós precisamos elevar os nossos olhos e crer que Deus está cuidando de cada um de nós. É uma enfermidade, é um desemprego, é uma situação dentro da família, um caos que você não consegue resolver. Existe um Deus que é o teu Pai e que Ele vai te orientar para você ter uma saída da qual você não está enxergando. Ele vai te direcionar. O apóstolo Paulo, ele não se entregou. O apóstolo Paulo, ele não se fez como vítima da sua história. Quantas pessoas olham para o seu passado e acham: meu Deus, porque aconteceu aquilo comigo, eu vivo até hoje dessa forma. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você tem novidade de Deus em seu coração. Portanto, o apóstolo Paulo, ele podia dizer: posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Ele passou por escassez e por bonança, mas ele sabia que em Deus ele tudo poderia. Segundo ponto que eu destaco aqui nesta reflexão, versículos 3 ao 5. As águas profundas exigem relacionamento. Primeiramente, nós vimos que as águas profundas geram vida. Essa vida traz consigo alegria na vida de todo aquele que nasceu de novo. E depois, essas águas profundas exigem também um relacionamento. Versículos 3 a 5 é o momento onde o profeta ele está caminhando com o anjo. Caminhando, e a cada medida que ele está caminhando, ele está perdendo mais o controle da sua vida. E agora está na dependência do Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, observamos que cada vez que o seu povo se distanciava do Senhor através dos seus pecados, existia uma correção da parte de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, se humilhem diante do Senhor, porque eu quero fazer na vida de vocês, mas vocês precisam se arrepender. Nós então observamos na sua palavra a sua soberania, que estão escritos através dos seus decretos, que nós não conhecemos, e nós vemos a verdade revelada, que a sua palavra está escrita para cada um de nós, e aonde nós temos a nossa responsabilidade mediante a sua palavra. Sabe qual é o problema? É que muitos de nós estamos caminhando, enxergando apenas a soberania de Deus, aguardando que o Espírito Santo de Deus faça absolutamente tudo por nós, como se Deus ele fosse o responsável pelos seus momentos de comunhão com Ele. É você e eu que somos responsáveis. Somos nós quem precisamos pegar a palavra de Deus e meditar. Somos nós quem precisamos destinar tempo para a oração. Não é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso por você. Você consegue perceber isso? Nós descansamos na soberania de Deus e achamos que está tudo certo. Meus amados, não é assim que nós devemos andar. Nós precisamos com diligência e insistentemente buscar comunhão com Deus através daquilo que Ele já deixou para cada um de nós. Palavra e oração. Pergunto, qual tem sido o tempo que nós temos dedicado para a oração e para a sua palavra? Temos tempo para tudo, mas o que tem sobrado de tempo para a busca e o relacionamento com Deus? Deus, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Pergunto, você tem se relacionado com Ele? Eu tenho me relacionado com o Senhor. Então nós precisamos decidir esse relacionamento. Se, por um lado, nós não podemos fazer absolutamente nada com relação à salvação, já a nossa vida de comunhão com Deus depende simplesmente de nós. Depende de você. Não adianta chegar em um culto de domingo e achar que Deus vai resolver o seu problema, trazendo uma nova revelação, quando falta relacionamento. O que tem faltado em muitos de nós é relacionamento com Deus. É comunhão com o Senhor. E aí nós estamos aqui sempre à espreita, esperando o profeta da ocasião, a palavra da vez, a oração que vai curar, quando nós mesmos não estamos crendo, nem nos relacionando com o Senhor. Quando nós observamos, vemos que esse anjo ele estava caminhando com o profeta. Mediante aquela situação, ele não deixa o profeta sozinho, nem muito menos ele está observando aquela circunstância, ele está caminhando com aquele profeta. A cada medida que ele passa, ele está junto com o profeta. Existe um relacionamento, uma unidade naquele propósito que Deus tinha para revelar ao profeta Ezequiel. Meus amados, nós iremos usufruir de águas profundas em nossas vidas quando nós nos relacionarmos mais intencionalmente com o Senhor. Repito, intencionalidade. Tempo gastando diante do Senhor, diante da sua presença,
Quando nós tivermos esse hábito do relacionamento com Deus, nós seremos cristãos menos críticos. Pessoas que estão simplesmente sentadas, como que observando e analisando cada falha cometida, como se o culto fosse para você. Meus amados irmãos, o culto não é para você, o culto é para Deus. Venha para cultuá-lo, venha para adorá-lo, venha para se derramar diante da presença do Senhor. Não venha para apontar as falhas, mas venha para crer que o soberano, Ele está fazendo coisas extraordinárias exatamente nesta noite. Pessoas que estão simplesmente avaliando, não estão preocupadas com aquele rio da vida que está fluindo deste local. Estão simplesmente preocupadas em fazer um termômetro daquilo que está acontecendo. E quando não satisfaz algo no culto, sai ainda insatisfeito. O culto não me agradou. O louvor não foi tão excelente. Talvez o pregador, enfim, claro, poderia ser outro. Meus amados, o culto não é para cada um de nós. O culto, ele é prestado, ele não é recebido. O culto é para Deus, não é para o homem. E se é para Deus, precisa ser da forma que Ele merece ser adorado. Você tem adorado ao Senhor nos cultos públicos como Ele merece? Será que você e eu temos chegado diante do Senhor com um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, esperando receber algo da parte dEle? Ou você tem vindo até este local simplesmente para observar, para analisar? Deus não te chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Nós somos um no corpo de Cristo, então nós precisamos nos unir no propósito da adoração. O apóstolo Paulo, ele vai exortar a igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 1. Não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quando nós estamos assumindo essa postura de avaliadores do povo de Deus, nós precisamos ouvir uma exortação como essa. Qual era a postura da igreja em Corinto? Eram pessoas que estavam outrora acostumados a seguir filósofos e sábios, e em que eles trocavam de filósofos e sábios cada vez que alguém mais excelente aparecia. O povo entra na igreja e começa a observar Apolo, Cefas, Paulo, e começam a afirmar: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Meus amados, nós somos todos cooperadores do reino de Deus. O homem não merece nenhuma glória, não deve ser seguido com esse objetivo. Nós estamos aqui reunidos porque Deus é adorado neste local, e estamos aqui porque cremos que Ele está falando. E se porventura nós estamos com essa postura arrogante de avaliação, existe misericórdia da parte de Deus para com as nossas vidas. 1 Pedro 5,5, a parte A, B, vai nos dizer que Deus, Ele rejeita aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer ver graça de Deus na sua vida? Eu e você precisamos nos humilhar mais. Talvez você esteja meio perdido, e é necessário nessa noite a atenção da parte de Deus a cada um de nós. O anjo então, ele está caminhando e conduzindo o profeta nessa trajetória até chegar ao rio mais profundo, ao ambiente aonde Deus tinha a intenção de levá-lo. Você observou no texto sagrado? Nem o anjo para, nem o profeta para. Eles estão caminhando naquele propósito de chegar às águas mais profundas. Meus amados irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, Ele tem o propósito de levar os seus filhos a águas mais profundas. Por que você parou com águas pelos artelhos? Por que você parou com águas pelos joelhos, pelos lombos, pelos ombros? Deus, Ele quer nos levar a águas profundas, aonde exista menos autossuficiência e mais dependência, aonde nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus,
aonde nós perdemos o contato com o chão, a segurança que muitos de nós julgamos ser tão necessário. Se entregue na presença do Senhor. Talvez muitas pessoas tenham desanimado ou estejam desacreditados, inclusive, da obra do Espírito Santo por causa da imaturidade de muitas pessoas. Mas o Espírito Santo, Ele é o mesmo. Ele continua trabalhando, Ele continua nos enchendo, Ele continua mudando a nossa história. Águas profundas, é para lá que Deus Ele quer nos levar. É o propósito de Deus para cada um de nós. Reflita, aonde você parou? Ou talvez, por que você recuou? O profeta não parou, o anjo não parou, mas muitas vezes nós estamos parando. Muitas vezes nós estamos desacreditando, muitas vezes nós estamos anulando a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e no meio do povo de Deus. Não é assim que Deus, Ele espera de cada um de nós. É aqui, meus amados irmãos, aonde entra a responsabilidade humana. É aqui aonde eu e você precisamos ser mais intencionais. Se nós paramos, precisamos insistir. Eu quero mais de Deus, eu preciso de mais do Senhor, me humilhar diante dEle. É isso que Ele espera de cada um de nós nessa noite. É isso que essa palavra, como ênfase, quer trazer aos nossos corações, para que eu e você não venhamos parar na caminhada, mas que nós venhamos prosseguir até chegar às águas profundas. Águas profundas que não se podem mais ter controle se não for a nado, se não estivermos na dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Existe um fluir do Espírito Santo na minha e na sua vida. A questão é, você tem suprimido o Espírito Santo de Deus? Qual é a exortação que o apóstolo Paulo ele vai dar a Timóteo? 2 Timóteo 1,6. Eu te exorto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Dom, no original, carisma. 2 sentidos. O dom necessário para ele executar o ministério que Deus havia confiado a ele. Em segundo lugar, a ação do Espírito Santo para que Ele efetue aquela obra com excelência. Muitos de nós estamos abafando a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E é por isso que nós estamos com águas pelos artérios, pelos joelhos, pelos lombos e pelos ombros. Estamos simplesmente abafando a ação do Espírito Santo em cada um de nós. A palavra aqui é o mesmo sentido que o apóstolo Paulo ele vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Não bloqueie, não deixe de dar liberdade, não, deixe de lado a obra do Espírito Santo. Creia que Deus não mudou e que Ele é poderoso para continuar fazendo. Quem faz isso? Não é Ele, somos nós. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Você tem extinguido o Espírito Santo de Deus? Quem havia extinguido o dom estava abafando e precisava ser reavivado. Timóteo. Ele mesmo havia feito isso. Ele mesmo havia deixado de lado. Primeiro, esquecido o dom que Deus havia confiado a ele. Em segundo lugar, essa ação sobrenatural do Espírito Santo em sua vida. Aonde foi que você parou? Aonde foi que você desistiu de continuar buscando? Quando foi que algo aconteceu que você deixou de continuar buscando? A palavra de Deus é muito clara. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem é que busca? Deus? Não, você e eu. Sabe por que nós estamos com a igreja tão apática? Porque nós deixamos de buscar a Deus com entrega. Nós deixamos de, crer na ação do Espírito Santo de Deus. Nós paramos no nível intelectual e não deixamos as verdades espirituais descerem para o nosso coração. Nós fizemos isso.
E agora nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos retornar ao caminho do qual o anjo está conduzindo o profeta Ezequiel para águas profundas. Águas profundas. Deus, Ele tem essa experiência para cada um de nós. Eu creio piamente nisso. Eu creio, eu tenho orado por isso. Eu quero viver isso. Águas profundas. Experiências que nós ainda não experimentamos. E não experimentamos não é por culpa de Deus, mas é por nossa culpa. Não experimentamos o que não conhecemos porque nós não andamos por fé. Estamos avaliando. Ixi, aquele profeta. Olha o que ele falou. Ixi, olha o jeito daquela irmã, como Deus usa aquela irmã, misericórdia. Nunca que eu vou querer ser igual àquela irmã. Meus amados irmãos, parem de ser juízes e sejam servos, pessoas que estão à disposição para serem moldados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos voltar a essa dependência, a essa atitude de querer mais do Senhor. Quantos aqui não oram mais pelo dom de línguas, por interpretações, por profecia, por cura? Quantos aqui já não acreditam mais nisso? O que é isso? Fomos nós mesmos que permitimos isso acontecer. Não é a vontade de Deus. Perceba que o anjo, ele não vai parar em nenhum momento, e nós também não podemos parar. O profeta não parou e nós também não podemos parar. Ele nos chama a uma comunhão mais profunda com Ele nessa noite. Os dons, então, e o poder do Espírito Santo que Ele nos concede, observamos que não são constantes. Nós precisamos estar reaquecendo, buscando cada vez mais. Se nós não fizermos isso, automaticamente nós iremos esfriar. Automaticamente nós iremos começar a desanimar na caminhada, mas Deus, Ele nos chama para uma intimidade maior nessa noite. Há uma reflexão de como nós estamos vivendo os nossos dias e daquilo que Ele espera de cada um de nós. Ao mesmo tempo que nós vemos promessas espirituais para a sua igreja, de mover poderoso, eu quero chamar a atenção da igreja para um outro aspecto do que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Abra a sua Bíblia em Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 5. Versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Talvez aqui alguns tenham dons dados por Deus, mas o que o apóstolo Paulo está fechando o pensamento e agora trazendo algumas práticas é que ser cheio do Espírito Santo também implica que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Você é mulher de Deus, você é profetisa, quero saber como você está com o seu marido. É a sequência do texto. Você é homem de Deus, como está o seu tratamento com os seus filhos. Você é povo de Deus que está cheio do Espírito Santo, como está a sua relação no trabalho. Você está subornando, você está deixando de pagar impostos, você não está dando os direitos que o seu empregado merece. Como está a sua conduta diante dessa sociedade? Isso é também ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos olhar para a nossa vida e o mover do Espírito Santo como se restringissem aos dons espirituais. Isso deve reverberar na nossa vida. Muitas pessoas estão no mover dentro das igrejas, mas falam mal do próximo.
estão cometendo pecados terríveis, mas parece que está tudo bem. Deus está olhando para a totalidade das nossas vidas. Ele está preocupado com cada área da nossa vida. E ser cheio do Espírito Santo, é preciso haver uma busca para um mover espiritual, mas também uma vida que o glorifique. Como você está? Em todas as áreas da sua vida, é preciso então refletir. Voltemos para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Primeiro nós vimos as águas profundas, elas geram vida. Depois as águas profundas, elas exigem relacionamento. Terceiro e último ponto, as águas profundas, elas promovem frutificação. Versículo 12 vai nos dizer o seguinte: junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Meus amados, esse versículo fala a respeito não apenas de frutificação, não apenas de crescer, mas também de perseverança. Uma das características talvez mais desafiadoras do cristão é se manter perseverante na busca, na comunhão com o Senhor, com o nosso irmão. Perseverança. Quando nós vivemos em um mundo onde vão nos afirmar como filósofos e sociólogos, onde a modernidade ela é líquida, estamos em constante transformações e que não existe uma verdade absoluta. A palavra de Deus vai nos instigar e vai nos trazer esta verdade: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança diante do Senhor, perseverança na comunhão, perseverança na caminhada com Ele, em todas as áreas da nossa vida. Como então ser perseverante em um tempo de tantas distrações? Jeremias, capítulo 17, vai nos dizer como: estendendo as nossas raízes para este ribeiro de águas que saem do santuário. Estendam as suas raízes. Estejam na comunhão com essas águas vivas que geram vida, que trazem alegria, que trazem também mudança completa para cada um de nós. É assim que nós iremos permanecer na presença dEle. Gálatas 5, 22 e 23 vai nos falar a respeito do fruto do Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida. Meus amados, nós precisamos evidenciar mais o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos evidenciar mais amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São características que fazem parte da essência do próprio Cristo. O que é ser uma pessoa frutífera? É expressar o caráter de Deus em nossas vidas. Nós estamos muitas vezes preocupados na frutificação no que diz respeito a números. Mas como você está mediante a esse fruto do Espírito Santo? Pessoas iracundas, sem domínio próprio. Pessoas que não têm paciência, não existe amabilidade. O Senhor Ele nos chama nessa noite também para essa consciência. O fruto é a ação do Espírito Santo em cada um de nós. E nós precisamos então ansiar por evidenciar esse fruto do Espírito. Se nós não temos evidenciado, precisamos pedir misericórdia. Senhor, nos ajude. Nos ajude a evidenciar mais esse fruto, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Após o pecado, a obra do Espírito Santo é resgatar essa imagem em cada um de nós. E nós precisamos então evidenciar. E se nós mantivermos firme a nossa fé, é uma garantia da abundância do amor de Deus em nossas vidas. Gálatas 5:6 vai nos afirmar que a fé opera pelo amor. E nós precisamos evidenciar este amor.
A pessoa então que experimenta do amor de Cristo em seu coração, sente o anseio por essa manifestação da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Essa frutificação, meus amados, espiritual ocorre como consequência de uma vida em comunhão com Deus. João capítulo 15, versículos 4 e 5 nos afirma: o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Concluindo, meus amados irmãos, hoje nós estamos sendo convocados para andar mais 1000 côvados, para andarmos mais em direção às águas profundas, a não termos mais o controle das nossas vidas e sermos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. O destino que Deus quer para cada um de nós é nós estarmos submersos nessas águas profundas, vivendo o sobrenatural de Deus. Eu quero deixar algumas atitudes, mediante a reflexão, que nós podemos colocar em prática a partir desta noite. Primeiramente, seja intencional e tenha um tempo e um lugar para a sua vida de oração e leitura da palavra. Ah, mas pastor, eu oro sem cessar. Ora mesmo. Dedique um tempo e um espaço para orar e para meditar na palavra do Senhor. Não deixe também o Espírito Santo esfriar na sua vida. Não é Ele quem esfria, é você quem o esfria. É você quem se afasta do Espírito Santo de Deus. E por último, ore por um avivamento na sua vida. Não espere o avivamento acontecer na igreja. Comece por você e por mim.